Olá pessoal, o vídeo de hoje é para trazer uma desconstrução acerca de um dos maiores mitos sobre o luto, que são as 5 fases. Eu tenho observado, tem chegado muito para mim como patrocinado nas redes sociais, profissionais ou até estudantes da área de saúde mental falando sobre o luto. E isso é ótimo, isso realmente me deixa muito feliz, porque sem dúvidas a demanda é muito intensa, mas temos uma faltam profissionais capacitados para oferecer esse cuidado. E querendo ou não, a pandemia, ela trouxe esse outro movimento, trouxe esse outro espaço de cuidado ao luto. As pessoas começaram a se atentar a essa demanda de como o luto chega na prática clínica, na prática hospitalar, nas escolas, nas organizações, em vários espaços em que nós, por exemplo, psicólogos, ocupamos de cuidado. Então as pessoas passam por perdas esperadas ou não, simbólicas ou concretas ao longo da vida, e isso é esperado, isso é normal. E isso chega como demanda pra gente na nossa área de atuação, né? Seja ela qual for, seja qual espaço que a gente ocupar. Então eu realmente fico muito feliz com esse crescimento. E eu vejo muitos profissionais realmente interessados nessa temática. Eu sei porque eu também sou professora, eu também ofereço um curso e eu tenho muitos alunos que têm se dedicado a essa temática. E isso é muito importante, tá? Eu queria enfatizar isso logo de início, que é a necessidade de ter um conhecimento teórico sólido sobre esse tema. Tá, vocês podem estar pensando aí, poxa, mas a gente precisa estudar qualquer tema para oferecer o cuidado adequado. Sem dúvida alguma, a gente precisa estudar e se dedicar para poder exercer essa profissão, para poder exercer esse cuidado. Mas quando a gente fala do luto especificamente, a gente fala de um tabu muito grande. A gente fala de um tema em que não é conversado nos espaços sociais, que não é conversado no almoço de família, não é conversado na rede de amigos. A gente acha que se a gente falar sobre luto, a gente vai atrair. Isso é pesado, isso é ruim. Eu não quero nem pensar na possibilidade de falar de morte, de perder alguém que eu amo. Então a gente faz um silêncio em torno disso. E como isso é uma construção cultural, esse silêncio se vê também na formação. Então, se a gente vai para a psicologia, para a psiquiatria, para áreas de saúde, da saúde de uma maneira geral, para a pedagogia, professores que estão lidando ali constantemente nesse espaço de educação e que esse tema chega e que o luto chega de alguma forma. Então, nós profissionais não somos capacitados para isso. E eu tenho visto muitos patrocinados, né? Aquela propaganda que aparece ali nas redes sociais, de profissionais falando sobre o luto. Ótimo, né? Nós precisamos de profissionais que falem sobre luto, nós precisamos ampliar o espaço de diálogo, nós precisamos ter mais profissionais que ofereçam esse cuidado, porque sim, tem muitos enlutados em busca deste cuidado. Mas isso precisa ser feito de maneira adequada. Se a gente não oferece o cuidado adequado para a pessoa, a gente coloca um risco maior de complicação. Então, ao invés de a gente ajudar, pode ser que a gente atrapalhe essa experiência. Então, o que eu tenho visto muito? Pessoas falando sobre as fases do luto. E é sobre isso que eu quero abordar nesse vídeo especificamente. Eu tô falando aqui especificamente com estudantes e profissionais da área, para que a gente possa ter essa consciência ética e esse cuidado na hora da produção de conteúdo, na hora da oferta do cuidado. E eu não tô aqui para julgar nem culpar ninguém. Pelo contrário, quando eu estava na minha graduação de psicologia, eu só tive contato com o luto em uma disciplina de psicologia hospitalar e que falava exatamente sobre as fases do luto, de Elizabeth Kübler-Ross, um livro inclusive excelente que é sobre a morte e morrer, eu sempre recomendo, tá? Não é que essa ideia não possa ser utilizada no cuidado ou seja completamente errada, tá? A questão é a forma como ela é aplicada e a forma como ela é interpretada. Então, Elizabeth Kübler-Ross, ela faz esse livro, ela estudou e escutou pacientes e familiares que estavam ali no processo de morte.
e como eles lidavam com essa experiência, e ela propõe essas fases neste processo do morrer e que foram sim interpretadas e são utilizadas até hoje em cursos de graduação, de formação e até no senso comum, porque a gente vê sobre isso em filmes e em séries. Como as famosas fases do luto. Falamos de 5 fases do luto. Né? Tem lá a negação, a barganha, a raiva, a depressão e a aceitação. E o que as pessoas esperam disso? Qual é o problema de falar das fases do luto? É que traz uma ideia enrijecida e que traz muitas vezes uma ideia de você chegar à aceitação, superar e acabar com esse processo. Então vamos lá quebrar 2 mitos sobre o luto. Tá? A gente não vai passando de fase em fase como se fossem degraus de uma escada, que a gente chega no andar de cima e a gente se libera dessa reação, deste processo, dessa vivência. O problema de falar em fases do luto não é que não haja barganha, ou negação, ou raiva, ou depressão, ou aceitação. Todas essas experiências, elas podem sim ocorrer, mas não nessa ideia que sejam fases que as pessoas, que os enlutados vão viver, vão passar e depois vão chegar a uma aceitação. O que acontece quando a gente apresenta isso para um enlutado? Ele tenta se encaixar nessas fases e ele falha. E ele não se identifica, ou então ele se identifica de início, ai que bom, é isso mesmo que eu estou sentindo, essa profissional está falando exatamente o que eu estou sentindo. Mas vai chegar, por exemplo, uma data significativa, vai chegar final de ano, vai chegar dia de finados, vai vir uma lembrança, participação especial no vídeo, gente. A pessoa pode voltar a sentir a raiva, pode voltar para uma negação, pode barganhar, pode sentir tudo isso ao mesmo tempo, pode sentir uma oscilação, a montanha-russa em um mesmo dia. Então, qual é o sentimento muitas vezes que o enlutado tem quando a gente apresenta essas fases ou tenta conduzir o paciente nessa perspectiva? Ele sente que ele está numa recaída, que ele não está evoluindo no seu processo, que ele tem algum problema, que ele está errado. Por que as pessoas falam sobre isso? Por que as outras pessoas conseguem vivenciar essas fases e eu não consigo? O que acontece? Tá? Então, quando eu falo de causar danos, é nesse sentido. Ao invés da gente oferecer um acolhimento, de psicoeducar, de validar aquela reação, a gente causa um sofrimento maior, porque a gente impõe uma forma de viver o luto que ele não vai se identificar. Porque o luto ele não é previsível, não tem uma receita de bolo, não tem uma regra. Ele é absolutamente único e singular. Dentro de uma série de mediadores e processos que vão influenciar desde a história de vida do próprio enlutado, para a história do vínculo, para a história da perda, para diversas questões que estão envolvidas no processo do luto em si. Então, são esses 2 mitos que eu quero falar sobre hoje, especificamente nesse vídeo. Então, sim, não falamos de superar, de chegar a uma aceitação e que esse processo termina. Inclusive eu problematizo, eu acho que no meu trabalho com pessoas enlutadas há mais de 12 anos, na prática enquanto profissional, eu aprendi que aceitar nem sempre é possível, que muitas pessoas não vão aceitar a perda, pela história, pela forma que aconteceu, pelo vínculo, pela forma como ela lida. Mas que o meu papel, muitas vezes, ali é ajudar essa pessoa a encarar a realidade da perda. Porque, sim, eu tinha uma vida, eu tinha uma forma de viver, eu tinha a presença dessa pessoa. E se eu perco essa pessoa, eu vou precisar me adaptar a essa nova vida. Eu vou precisar me adaptar a essa realidade. Então, encarar a realidade da perda é uma necessidade. A pessoa vai precisar encarar esse vazio. E é impossível não viver esse luto, porque o vazio se apresenta no momento que a pessoa acorda, na rotina, nas lembranças, porque luto é permanência. Aquele vínculo ele não some, a pessoa deixa de estar ali presente fisicamente, mas ela permanece presente nas lembranças, nas memórias e em tudo que um enlutado muitas vezes se enxerga, quem eu sou nessa vida. Eu sou a partir das relações que eu construí.
tá? Então, falar sobre essa aceitação e essa superação é muito desafiador. A gente gosta, assim, faz muito mais sentido nos estudos atuais se falar sobre integração. Então eu integro a perda da minha vida, eu aprendo a conviver com o luto. Ele passa a fazer parte de quem eu sou e dessa vida. Então é um processo de aprendizado e que envolve uma oscilação, tá? Então esse é um outro desafio de falar sobre as fases. A gente oscila entre a perda e a reparação. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o modelo do processo dual. Quem quiser vai lá revisitar esse vídeo, porque eu vou explicar melhor sobre esse modelo, sobre essa visão mais contemporânea sobre o luto. Que a gente vivencia a perda, então a gente vai vivenciar lá uma barganha, uma aceitação, uma negação, uma raiva, uma depressão, que faz parte desse contato com a ausência e com a perda. Mas a gente também vai se mover para a reparação, para refazer a vida, para aprender a viver nesta vida com a ausência desta pessoa significativa, ou desta relação, ou desse emprego, ou desse papel, porque luto não acontece somente por morte. Então é um processo que é complexo e que é dinâmico. E é nessa dinâmica, neste movimento, nessa oscilação, que vai ocorrendo uma regulação dessas emoções e dessas diversas reações, para que a gente possa acomodar de alguma forma o sofrimento e possa construir recursos para enfrentar, para lidar e para se adaptar a essa nova vida. Então sim, há fases do luto, tá? Mas não são aquelas 5 fases que a gente costuma aprender, tá? Tem um autor que fala sobre 2 fases, né? Que para mim faz muito sentido. Quem a pessoa era antes da perda e quem ela se torna após a perda. E essa é a essência do nosso trabalho com pessoas enlutadas. Auxiliar e oferecer suporte nessa travessia, em compreender quem eu era, né? O que essa perda, o que essa pessoa, o que esse espaço, o que esse papel ocupava na vida dessa pessoa e fazer essa transição, tá bom? Nesta vida agora, quem eu sou? Como é que eu posso viver essa vida após essa perda? Faz sentido aí para vocês? Queria muito ouvir, assim, quem já conhecia essa ideia, quem realmente ainda entendia o luto enquanto fases, né? E eu tô aqui exatamente pra gente desmistificar, desconstruir e ampliar essa visão sobre o luto. Aproveita e compartilha, né? Para que a gente possa realmente ampliar de maneira ética e cuidadosa essa oferta de suporte a pessoas enlutadas. Até o próximo vídeo.